permite operar. Ou seja, nós temos a opção. Será que estamos fadados a só ficar limitados a pensamentos materialistas? Ficarmos fadados a sermos sempre no sentido de pensamentos que nos prendem aqui? Porque inicialmente está se dizendo que o espelho ou a mente está em toda parte. Tanto que eu falei que fazemos esse intercâmbio, né, entre estarmos aqui na matéria e na espiritualidade. Então, o que aqui nós fazemos no sentido de melhoria, de busca, isso também vai ser muito contado quando assim nós não estivermos mais aqui, estivermos na espiritualidade. E aí fala muito no sentido da faixa evolutiva. Ou seja, essa evolução que é presente e está cabível em nós, precisa apenas de nós mesmos para assim evoluirmos. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração é a face e que o cérebro é o centro das ondulações. Nessa parte aqui, quando eu falo que o coração é a face, por quê? Porque a gente vai tentar olhar para o outro. Vamos tentar olhar para o outro por aqui, pelo que a gente enxerga, ou por aqui. Quando eu falei aqui para que nós virássemos o espelho e refletíssemos Jesus, não é isso que ele fala? No sentido de começarmos a termos a generosidade e a bondade? Porque quando a gente começa a olhar por aqui, o cérebro, que é o centro das ondulações, que é um mecanismo, que é onde está muito mais a nossa parte racional, que é isso que acontece muitas vezes. Nós, seres humanos, nós temos a nossa parte emotiva e nossa parte racionalizada. Lógico que cada um cabe assim como for necessário, né? Temos de sermos racionais quando precisamos sair de casa, para trabalhar, porque sabemos que precisaremos pagar contas. Mas também nós temos a parte emotiva, que é no sentido daquilo que nos move, a emoção que nos move. Então, essa parte, inclusive, ela está dentro do livro, que eu falei, Pensamento e Vida, que vocês podem ler, é um livro maravilhoso. É que a gente consiga fazer essa divisória, né? No sentido de deixar que a face não se torne mais presente, muito mais predominante, mas sim o coração, para que a mente ou o cérebro ele comece a receber coisas muito mais que agreguem valores. E aí fala, em todos os domínios do universo vibra a influência, ou seja, tudo que nós pensamos aqui, ela vibra. Somos seres em energia. Tanto que o nosso irmãozinho falou sobre a questão da água magnetizada, né? Que ela é preparada para o auxílio, que tanto pode ser alguém, um trabalhador, que com sua bondade e generosidade veio e se voluntariou para ficar aqui trabalhando, mas também tem uma equipe espiritual, tanto da casa como a espiritualidade superior, que está também auxiliando nesse sentido. Então, quando a gente começa a vibrar de uma maneira muito mais positiva, muito mais harmoniosa, a nossa mente, ela vai vibrar no sentido de uma qualidade muito melhor. Esse intercâmbio espiritual, ele vai ser muito mais facilitado. A espiritualidade, ela vai fazer-se muito mais presente em nossas vidas. Porque o pensamento nosso, o nosso pensamento, ele pode levar a cada um de nós a vencer barreiras que nem nós mesmos
poderemos, ou eu posso aqui, tentar imaginar. Porque nós somos seres espirituais, né, que estamos temporariamente dentro dessa matéria aqui, mas somos seres imortais, aonde existe um universo gigantesco, onde existem milhões de possibilidades que possamos assim vibrar. Enquanto encarnados, temos contato direto com tudo que está em nossa volta. Ou seja, aquilo que eu disse. Nós temos um contato, né? Esse contato está falando em relação à questão das relações pessoais, aqueles com as quais as pessoas convivem conosco. Temos as nossas relações interpessoais e temos a relação também daquilo que nós ainda não vemos, vamos assim dizer, que é a espiritualidade, o mundo invisível. Então, temos duas lições para aprender sobre a mente. E quais seriam essas? Pensamento. Vamos mudar os nossos pensamentos. Por quê? Mudar a conduta vai nos levar a nos conectarmos com a espiritualidade. E o segundo é: a mente é o espelho. Independente daquilo que eu sou, a mente é o espelho em toda a vida e em toda a parte. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos de valores e agregamos, isso vai ser válido em toda parte. Seja aqui no sentido de estarmos encarnados, porque também quando nós começamos a agregar valores, naturalmente nós mudamos e nos modificamos como seres humanos. Começamos a enxergar o outro de uma maneira muito mais amorosa e generosa. Deixamos de ser mais julgadores e sim mais pacificadores. Não é muito mais fácil escolhermos esse caminho, meu irmão, ou meus irmãos e irmãs? Quando começamos a tentar entender que cada sentimento ele vibra de tal forma que nos modifica não somente encarnados, não somente no sentido físico, mas no sentido da espiritualidade. Pois um dia cada um de nós estaremos lá. Então não é muito mais fácil nos permitirmos agora a essa mudança do que quando formos para a erraticidade, para a espiritualidade. Para que trazer para nós sofrimentos que é tão fácil, muitas vezes, de nós mesmos aqui, somente se permitir no sentido da mudança de pensamentos, né? E aqui tem um outro livro. Tudo que eu estou colocando aqui é do livro que vocês podem ler. É lindíssimo o livro, uma obra que vale a pena, porque assim, são vários tópicos assim, que tem muito a ver no sentido de quem está realmente querendo fazer essa mudança, quem está querendo. Eu sempre trago sugestões de livros para vocês aqui. Quem sempre, assim, de vez em quando me acompanha, sabe? Eu sempre posto nesse sentido da leitura. Então, Pensamento e Vida, de Emmanuel Portico, leiam, vocês vão gostar desse livro. Mente e expansão. O universo está sempre em expansão. Como a nossa mente, somos diferentes a cada vida, a cada ano. Ou seja, hoje, a Andréia, que está aqui presente, falando junto a vocês, é uma pessoa. E nesse exato momento, faltando 15 para as 10. Mas será que, depois de eu sair daqui, será que essa Andréia agora, nesse exato momento, vai sair da mesma forma que entrou? E vocês vão sair da mesma forma que vocês chegaram aqui?
Não, por quê? Porque vocês estão se permitindo a modificação de pensamento. Assim é o que acontece. Por quê? Porque nós somos seres fluidos universais, tudo está agregado. Ou seja, nós fazemos parte desse universo que está sempre em expansão. Também somos assim nós, seres humanos. E aí fala daquilo que a gente enxerga. O reflexo esboça a emotividade. O que a gente reflete, ele vai transfigurar aquilo que a gente quer que se reflita. Se a gente reflete em nós inclinações ainda no sentido da mágoa, do rancor, do ódio, o que essa emoção vai ser construída para nós e para os outros que estão nas nossas voltas? E aí diz, a emotividade plasma a ideia. Ou seja, o que nós construímos a nível de pensamento e emoções. Citei a questão do ódio, do rancor, o que a gente vai trazer para nosso sentido de vibração. Mas vamos colocar no sentido do espelho agora, virado para Jesus. Vamos no sentido da bondade e da generosidade. O que essa ideia vai ser plasmada? O que essa ideia vai ser reconstruída, tanto para mim, quanto para aquele que a mim está em volta, seja na família, nas relações pessoais, interpessoais. Acredito que quando a gente vira o espelho e a gente coloca no sentido de Jesus, que é esse sentido de bondade e perfeição, só vai ter algo no sentido emotivo bom, não é verdade? Porque nós nascemos para sermos bons. Fomos criados fisiologicamente para sermos bons. Tanto que quando nós fugimos desse percurso, dessa bondade a qual cada um fomos criados, nós adoecemos. Não é verdade? Quantas doenças são geradas? Doenças físicas, no sentido dos pensamentos que nós criamos, e quantas doenças também espirituais que nós geramos quando vibramos de maneira daquela forma que nós não deveríamos vibrar. Tanto que hoje estamos aqui dentro de um centro aonde se fala muito no sentido da obsessão. Esses irmãos que estão em desajustes, que se agregam energeticamente próximos a nós, quem é que traz eles a nós? Somos nós mesmos, não é verdade? E qual é a maneira que se faz para que esses irmãos se cheguem a nós, trazendo desconfortos obsessivos, síndromes, ansiedades e tantas outras doenças a níveis psíquicos, se não for os nossos pensamentos? Olha como é tão importante a modificação dos nossos pensamentos. A ideia determina, desculpa, que eu quero repetir isso. Determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Ou seja, se eu, hoje, Andréia, como eu falei, eu não vou ser mais a mesma que chegou quando cheguei aqui. Vou ser outra pessoa quando eu sair dessa casa. Por quê? Primeiro que eu me permiti chegar até aqui. Assim também foram cada um de vocês. Saíram dos seus lares. Houve-se uma movimentação espiritual
espiritual grandíssima para que aqui vocês estivessem. Seus mentores trabalham incessantemente, instruindo os pensamentos de vocês, para que assim vocês aqui estivessem. Vocês não têm noção do que essa espiritualidade, do que essa mentoria faz a cada um de nós. Quantas vezes também eles choram conosco, vendo que trazemos para cada um de nós pensamentos tão contrários que nós mesmos nos permitimos. Eles choram, a espiritualidade chora. Chora quando tomamos atitudes errôneas que podem muitas vezes declinar-nos as nossas encarnações. Mas também eles vibram quando nós saímos das nossas casas, como aqui hoje nós estamos. Quando nós buscamos a nossa melhoria. Meus irmãos, eles se alegram. Fazem uma festa que vocês não têm noção. Então, quando vocês conseguem manter essa vibração, e que vocês entendem que existe do lado de lá uma espiritualidade que tem tudo a ver com o seu pensamento, vocês não têm noção da alegria deles. Eu pedi permissão para um comentário. Quando eu estava vindo para cá, eu comecei no trajeto, eu vim orando e pedindo a Deus. Porque essa semana para mim foi uma semana, no sentido espiritual, maravilhosa. Sabe quando você consegue virar a chave? Pronto, é isso que eu quero que cada um de vocês aqui faça. Vira a chave. Eu consegui de verdade virar a chave. Consegui de verdade falar com o meu mentor. Consegui entender de verdade como funciona a espiritualidade. Mas isso só foi permitido, não que ele nunca deixasse, ou nunca deixou de estar aqui comigo. Mas quando eu mudei a minha conduta e os meus pensamentos, ele se achegou a mim. E aí ele disse: minha irmã, como todo mundo está feliz aqui. Pelo seu esforço, porque é isso também que devemos nos conscientizarmos. Precisamos de esforços. Esforços esses que sei que muitas vezes não são fáceis, porque estamos dentro de uma matéria que é muito mais fácil fazer com que nós nos declinemos, nos perdemos, do que nos elevarmos. Então, quando eu fiz essa mudança de chave, que eu consegui de verdade entender que o que eu penso vibra lá, vocês não sabem a alegria que eu tenho, a felicidade. Aí fala, mas isso só é permitido para mim? De maneira alguma. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos dentro desse grande universo. E esse Pai, da mesma forma que ficou extremamente orgulhoso por eu ter me permitido, eles também nesse exato momento esperam que essa mudança, que essa virada de chave hoje se faça presente. Não só aqui fisicamente, mas para esses irmãos que também estão aqui desencarnados, que não tiveram a mesma oportunidade, meus irmãos ou irmãs, que estão tendo aqui hoje. Mas acreditem, esse Deus bondoso e generoso também está trabalhando para o resgate desses irmãos. Essa casa aqui tem irmãos que trabalham o tempo todo a nível de socorro, porque a casa ela não só se resume no sentido físico,
da matéria propriamente dita, mas é um socorro, é um hospital espiritual que também está tanto para ajudar a nós aqui encarnados, mas também para essas almas que nesse exato momento estão chorando, gritando por socorro. Então vamos mudar nossos pensamentos, porque o pensamento, como disse lá no início, ela vibra, é o espelho nosso em toda a parte. Vamos facilitar isso, mas não é para ninguém, não é para nós mesmos. Quando nós não estivermos mais nesse plano físico, ser muito mais fácil no sentido de adaptações, né?